Vamos lá, gente, então, continuando então as nossas aulas aqui sobre questões de ética e estatuto para você que está se preparando aí para o exame de ordem, beleza? Nada melhor, já falei isso, do que rever as questões, a forma com que o examinador já abordou os temas que nós estudamos aí nas nossas aulas do preparatório aí para a OAB, exame da OAB aqui na Intelecto Educação. Nada melhor do que a gente fechar com o estudo e a revisão através de questões, beleza? Vamos pegar mais uma questão aqui, ó, que essa daqui é sensacional. Você vai perceber como é que o examinador consegue fazer com que você fique em dúvida. Quer ver? Olha só. Fernanda, estudante do 8º período de Direito, pergunto, tá falando de advogado, sim ou não? A Fernanda é advogada? Não. Ela é o quê? Acadêmica. Muito bem. Requereu inscrição junto à seccional da OAB do estado onde reside. Espera aí, se ela ainda é acadêmica, que inscrição que ela pediu requereu lá na OAB? Inscrição do quê? De advogada? Sim ou não? Não. Inscrição do quê? De estagiário. Atenção! Você que está assistindo essa aula, eu tenho certeza que você é estagiário? É estagiário? Conhece algum estagiário? E aí, o estagiário que está lá no escritório de advocacia, você chama ele de estagiário do quê? Estagiário de direito, sim ou não? Sim. E acaba fazendo isso de forma equivocada, porque aqui, na advocacia, é estagiário de advocacia, é isso mesmo. Não é? O estagiário de um escritório ou um estagiário inscrito na OAB não é estagiário de direito, viu? É estagiário de advocacia, beleza? Muito bem, então a Fernanda pediu a sua inscrição como estagiária de advocacia. Muito bem, a inscrição foi indeferida. Olha só, foi indeferida. A OAB falou: eu não vou te entregar a inscrição como estagiária de advocacia. Vamos ver por quê. Em razão de Fernanda ser serventuária do Tribunal de Justiça do Estado. Opa, peraí. Então significa que a Fernanda, ela é funcionária, servidora pública, vinculada então ao Tribunal de Justiça, vinculada ao Judiciário. Ela é servidora do Judiciário. Entenderam isso? Muito bem. Fernanda recorreu da decisão. Imagina, alegando o quê? Que preenche todos os requisitos exigidos em lei para inscrição de estagiário e que o exercício de cargo incompatível com a advocacia não impede a inscrição do estudante de direito como estagiário. Ou seja, ela entende e sabe que ela exerce, não é isso? Aqui, ó, exerce cargo incompatível. Quando nós falamos de incompatibilidade, nós somos remetidos a qual artigo 30 do Estatuto? Responda essa questão que é bem difícil. É o artigo 30, né? Isso, você não pensou para responder não, né? Isso. É o artigo 30 do Estatuto, beleza? Falou de incompatibilidade, falou do artigo 30. E falou de incompatibilidade, falou do quê? De proibição total. Ou seja, a Fernanda está falando, olha, realmente, eu exerço uma atividade incompatível, eu exerço uma atividade que me proíbe totalmente de exercer a advocacia. Mas isso não me impede de ser estagiário. Entenderam isso? Muito bem. Aí pergunto, ou melhor, o examinador pergunta: merece ser revista a decisão que indeferiu a inscrição de estagiário de Fernanda? Sim ou não? Primeiro é isso, é sim ou não? Vamos ver. A. Sim, pois Fernanda exerce cargo incompatível com a advocacia e não com a realização de estágio. Gente, se está perguntando se merece ser revista a decisão, significa que está perguntando, a OAB errou ou não errou ao negar, não entregar a carteira de estagiário para Fernanda?
Aí está dizendo, sim, errou. Ou melhor, sim, tem que ser revista. Vamos lá, melhor isso. Sim, tem que ser revista. Por quê? A OAB errou, é isso que está falando, querendo dizer. Porque a Fernanda exerce cargo incompatível com o exercício da advocacia, mas não para estagiário. E aí eu pergunto, quais são, então, os requisitos para ser advogado e, consequentemente, ser estagiário? Será que eles se acumulam? São os mesmos requisitos? Você lembra da nossa aula de... Você já estudou aqui com a gente, hein? Você lembra da nossa aula sobre requisitos da inscrição na OAB? Olha só a pergunta que eu vou fazer, você já tem que estar craque, hein? Quantos 7 requisitos o candidato ou aquele que deseja ser advogado deve cumprir para ter a inscrição deferida na OAB? Essa pergunta é difícil. Quantos 7 requisitos? 7. Quais são? Capacidade civil, diploma ou certidão de graduação na faculdade de Direito, não é mesmo? Graduação em Direito ou Ciências Jurídicas. 3, vamos lá, título de eleitor e quitação do serviço militar, isso mesmo. 4, aprovação no exame de ordem. 5, vamos lá. 5, não exercer atividade incompatível com a advocacia, requisito. 6, vamos lá. Qual é o sexto requisito? Lembra? Sim ou não? Sexto requisito. Gente, eu duvido que você não está assistindo às nossas aulas. Vai ou não vai? Hã? Muito bem. Isso. Idoneidade moral, sexto requisito. 7º requisito e último. Lembra das aulas? Vamos lá? Prestar compromisso perante o conselho. Isso mesmo, olha só. Para ser advogado, eu tenho que preencher esses 7 requisitos. E para ser estagiário, professor, o que eu preciso ter de requisito? Os mesmos para inscrição como advogado, com exceção de 2 requisitos. Por quê? Porque é impossível você ter esses 2 requisitos enquanto ainda acadêmico, ok? Que eu digo impossível quando você vai pedir aí a sua inscrição como estagiário. Primeiro é o diploma ou a certidão de conclusão. Não tem como ter, porque você ainda é acadêmico. E o segundo, aprovação no exame de ordem, porque via de regra você só vai ter isso lá no 9º ou 10º semestre, não é mesmo? Não é possível. Ou então quando você já estiver formado. Não é isso? Sim ou não? Então, com exceção do diploma e da certidão de graduação, e com exceção da aprovação no exame de ordem, significa que para você ter a sua inscrição deferida como estagiário, você tem que ter os demais. Quais são os demais? Capacidade civil, isso. O que mais? O segundo, o título de eleitor e a quitação do serviço militar, não é mesmo? Muito bem. Aí vai lá, ó, o 2 e o 4 eu não conto. Aí vai para o 5º. O 5º é o quê? Não exercer atividade incompatível. E é aí que o examinador está perguntando. Ou seja, o estagiário que tem atividade incompatível deve ter, então, a sua inscrição deferida, sim ou não? Ou seja, a decisão da OAB de não entregar a OAB para a Fernanda está certa ou não? Vamos ver. Deve ser revista ou não? Não. B. Não. Pois as incompatibilidades previstas em lei para o exercício da advocacia também devem ser observadas quando do requerimento de inscrição de estagiário. Opa, essa daqui nos parece ser acertada. C. Sim, deve ser revista. Pois o cargo de serventuário da Justiça não é incompatível com a advocacia, menos ainda com a realização de estágio. Gente, quando a gente fala de incompatibilidade, lá no artigo 30, está escrito, hein, que os servidores vinculados, ou aqueles que são vinculados ao Poder Judiciário, são incompatíveis com a advocacia. É atividade incompatível. Então, essa daqui caiu por terra, beleza? D. Não deve ser revista, pois apenas estudantes do último período do curso de Direito podem requerer
inscrição como estagiários. É óbvio que não. Você pode pedir sempre aí nos 2 últimos anos da graduação ou nos 4 últimos semestres, se o seu curso for semestral. Beleza, gente? Entenderam isso? Chegando então à conclusão que a alternativa correta é a B. Não merece ser revista a decisão que indeferiu a inscrição de estagiário de Fernanda, pois as incompatibilidades previstas em lei para o exercício da advocacia também devem ser observadas quando do requerimento de inscrição de estagiário. Fazendo uma análise muito tranquila, dificilmente você erraria essa questão, não é mesmo? Muito bem. Vamos continuar aqui. Mais uma questão para a gente poder estar tranquilo aí e conseguir estar familiarizado com as questões aí do examinador, com a forma com que o examinador tem de fazer as perguntas para nós, não é mesmo? Vamos lá então, olha só, olha mais uma vez o tamanho do enunciado. Você consegue perceber que só o enunciado, ele é maior do que as 4 alternativas? Percebe isso, sim ou não? Isso significa, gente, que é realmente quando a gente fala uma questão de, vamos falar assim, de cansaço, é um teste de resistência, tenha certeza que é isso. E no meio deste enunciado, nós vamos ver que, infelizmente, muitas vezes a gente acaba não conseguindo entender o que está sendo perguntado. Vamos lá? Vamos lá. Determinada causa em que se discutia a guarda de 2 menores, estava confiada ao advogado Álvaro. Nosso colega Álvaro, então, estava patrocinando ali uma causa onde se discutia a guarda de 2 menores. Muito bem. Álvaro, que trabalhava sozinho em seu escritório. Olha só, uma causa, discutindo a guarda de 2 menores, o Álvaro trabalha sozinho. Aproveitando o período de recesso forense. O que é recesso forense, gente? É aquele período onde não existirá atividade, ok? Não estará correndo prazos, nós teremos a interrupção, então, do que nós vamos chamar ali de atividade forense, ou seja, dos prazos correndo, não teremos audiências, não teremos prazos para cumprir. Então, via de regra, é o período de interrupção das atividades laborais das profissões forenses, via de regra, aí, envolvendo advogados, promotores e juízes, ok? Normalmente, aí o recesso acontece no final do ano, beleza? E aí cada tribunal, cada tribunal, via de regra, estabelece aí o período desse recesso. Mas é um período onde não existirá nem andamento processual, nem prazo a serem cumpridos e nem realização de audiências, também chamado de férias. Um pouquinho de tranquilidade para os advogados, beleza? Muito bem. Aproveitando o período de recesso forense e considerando que não teria prazos a cumprir ou atos processuais designados durante esse período, Álvaro realizou viagem para visitar a família no interior do estado. Também ele é filho de Deus, não é mesmo? Sim ou não? Advogado também pode viajar, principalmente quando está em recesso, ou não. Tem que ficar lá 24 horas de plantão. Não, né? Muito bem. Foi lá tirar uns dias de descanso. Alguns dias depois de sua partida, ainda durante o período de recesso, olha só, ainda durante o período de recesso, instalou-se situação que demandaria a tomada de medidas urgentes no âmbito da mencionada ação de guarda. O advogado foi viajar, está no período de recesso, mas algo aconteceu e é necessário a tomada de uma medida urgente. Pô, professor, mas está na época de recesso. Se tem uma necessidade de uma atuação urgente, fórum está fechado, sim ou não? Não. Regime de plantão para aquelas causas que são urgentes ou emergenciais. Funciona? Funciona. O advogado pode? Pode, desde que seja motivado
e consiga comprovar lá no plantão judiciário, demonstrar essa situação que demanda a tomada de medida urgente. O cliente de Álvaro, considerando que seu advogado se encontrava fora da cidade, procurou outro advogado, Paulo, para que a medida judicial necessária fosse tomada, recorrendo-se ao plantão judiciário. Olha só, o advogado dele estava viajando, ok? Teve uma situação emergencial. Não está meu advogado, procurou outro advogado, falando, querido, eu preciso que você tome uma medida urgente junto ao plantão judiciário. Paulo, o advogado, esse segundo, não conseguiu falar com Álvaro para avisar que atuaria na causa em que este último estava constituído. Pô, o Paulo tentou contato telefônico, por carta, por telex, por WhatsApp, não importa. Tentou entrar em contato, falando assim, ô Álvaro, o cliente me procurou e você não está aqui, mas precisa tomar uma medida urgente. E não encontrou. Mas o Paulo aceitou a procuração do cliente a si mesmo e tomou a providência cabível. Tentou falar, não conseguiu, aceitou a procuração, uma nova procuração, e tomou a providência cabível. Poderia Paulo ter atuado na causa sem o conhecimento e a anuência de Álvaro? Sim ou não? Muito bem. Analisando e estudando, como nós estudamos aqui nas nossas aulas, quando nós falamos, essa questão está versando sobre mandato, sim ou não? Muito bem, está versando sobre mandato. Mandato é com T de tatu, não é mesmo? Muito bem, você lembra, né? Você não vai esquecer, né? Muito bem, não tem nada a ver com mandado. Mandado é o mandado do inferno, lembram disso, né? É isso, quem é que traz, né? Meu Deus, normalmente vem um oficial de justiça, ele é mandado, né? Trouxe o mandado, a ordem judicial. O mandato é contrato. Mandato é contrato, não é procuração. A procuração é o instrumento, é a instrumentalização do contrato de mandato. Beleza? Muito bem. Então, para a gente entender, estamos falando de uma questão de mandato. Tem o advogado, que é o Álvaro, tem uma questão urgente, está no meio do recesso, foi viajar, procurou o Paulo, o novo advogado, o advogado tentou, falar com o Álvaro, não conseguiu, e aí nós temos o quê? Vamos lá. Uma nova procuração, novo instrumento de mandato, novo contrato, contratou o Paulo, você vai lá e resolve o meu problema. O Paulo poderia ou não ter feito isso sem o conhecimento e a anuência de Álvaro? Via de regra, não podemos solicitar ou não podemos receber procuração de quem já tenha um procurador, nesse caso, um mandatário, não é isso? Não podemos receber, então, a procuração de quem já tem advogado constituído. Entenderam isso? Então, via de regra, eu não posso colocar uma procuração em cima da outra. Essa é a regra. Mas tem exceção, professor? Vamos ver aqui as questões. A. Paulo poderia ter atuado naquela causa apenas para tomar a medida urgente cabível. B. Paulo poderia ter atuado na causa ainda que não houvesse providência urgente a tomar, uma vez que o advogado constituído estava viajando. C. Paulo não poderia ter atuado na causa, pois o advogado não pode aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, ainda que haja necessidade de tomada de medidas urgentes. D. Paulo não poderia ter atuado na causa, pois os prazos estavam suspensos durante o recesso. Atenção, gente. Artigo 14 do Código de Ética e Disciplina. Pois é, do novo Código de Ética e Disciplina, viu? Paulo poderia ter atuado naquela causa apenas para tomar a medida urgente cabível. Por quê? Olha só, gente, o artigo 14 diz que quando existir
uma medida urgente, necessária, lembre-se, a principal atividade da advocacia, nós estamos falando o quê? Na capacidade postulatória, vou representar alguém. Na impossibilidade de contato com o advogado, sendo necessária uma medida urgente, ok? Atenção, estamos diante de uma situação excepcional. Excepcionalmente, se não consigo contato com o advogado, não consigo estabelecer, não consigo levar a conhecimento dele, não consigo ter a anuência dele, o advogado pode agir, em caso de medida urgente, que é o caso, então, da nossa questão. A resposta correta é a A. Embora a alternativa C tente fazer ou induzir a gente a erro. Por quê? Porque fala aquilo que, via de regra, seria o natural. Não poderia ter atuado na causa, pois o advogado não pode aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído. Isso é verdade. A regra é que, se tem patrono constituído, não posso aceitar uma nova procuração, um novo instrumento de mandato, sem prévio conhecimento deste. Ele tem que saber, né, e tem que concordar com essa situação. E aí vem, ainda que haja necessidade de tomada de medida urgente, é aí que a alternativa C acaba se apresentando equivocada. Por quê? Porque se houver, então, a necessidade de tomada de medida urgente, aí sim nós poderemos ter aí a outorga ou receber poderes através de uma nova procuração com poderes específicos para tomar a medida urgente, cabível e necessária no caso que está sendo abordado pela questão. Beleza, gente? Muito bem. Continuando aqui, vamos para a próxima questão. De novo, caímos na situação, vocês percebem como quando eu falo não estou brincando? Olha só o tamanho da questão. É quase o dobro de todas as 4 alternativas juntas. Quer ver? Vamos lá analisar. O presidente de determinada seccional da OAB recebeu representação contra advogado que nela era inscrito por meio de missiva anônima. Aí vem, meu Deus, o presidente da seccional do seu estado recebeu uma representação contra advogado que nela era inscrito, então contra um advogado. Então, o presidente recebeu uma representação. Se está falando de representação, está falando do quê? De processo ético disciplinar. Lembra da nossa aula? Processo ético disciplinar começa sempre com o quê? Com representação, não é mesmo? Muito bem. Só que quando nós estudamos o processo ético disciplinar, nós aprendemos que a representação não pode ser anônima, sim ou não? Muito bem. A representação jamais pode ser anônima. E no caso aqui está dizendo que o presidente recebeu a representação, só que anônima, contra o advogado, que narrava grave infração disciplinar. Olha só. Uma representação anônima, narrando uma grave infração disciplinar. Sabemos que anônima já não pode ser, mas vamos lá. Considerando a via eleita para a apresentação da representação, foi determinado o arquivamento do expediente, sem instauração de processo disciplinar. É óbvio, requisito para ser instaurado ou para dar impulso ao procedimento ético disciplinar, processo ético disciplinar, é que a representação não seja anônima. Uma vez que ela é anônima, ela não tem requisito para continuar, para ela poder ser instaurada. Beleza? Muito bem. Pouco tempo depois, foi publicada a matéria jornalística sobre investigação realizada pela Polícia Federal, que tinha como objeto a mesma infração disciplinar que havia sido narrada na missiva anônima, indicando o nome do investigado naquele procedimento inquisitorial. Ou seja,
alguém, de forma anônima, foi lá, representou contra o advogado. O presidente da seccional recebeu a representação e determinou o quê? Que fosse arquivado. Por quê? Porque não pode ser anônima. Pouco tempo depois, uma matéria jornalística, ou seja, uma matéria, ok? Não importa o tipo de meio de comunicação, jornal, televisão, não importa, mas houve uma matéria jornalística sobre uma investigação, não importa se é da Polícia Federal, se é da Polícia Civil, não importa, mas aqui é perfumaria. Sobre uma investigação realizada, dizendo a mesma coisa que dizia aquela representação anônima que foi arquivada. Muito bem. Com base na reportagem, foi determinada pelo presidente da seccional a instauração de procedimento ou de processo disciplinar. Com base agora naquela reportagem, o presidente mandou instaurar o procedimento ético disciplinar. Sob o procedimento adotado pelo presidente da seccional em questão, assinale a afirmativa correta. Ou seja, sobre a possibilidade, sobre essa ocorrência dessa situação, de ter arquivado a representação anônima e ter determinado a instauração de processo disciplinar com base naquela matéria jornalística, analisa a afirmativa correta. A. Deveria ter instaurado o processo disciplinar quando recebeu a missiva anônima. Pode, sim ou não? Não pode. B. Não poderia ter instaurado o processo disciplinar em nenhuma das oportunidades. Negativo. Quem falou que o presidente da seccional não pode representar de ofício quando toma conhecimento de eventual infração ética disciplinar praticada por advogado? Quer ver? Abre aí o artigo 72 do Estatuto. A representação, ela pode ser de ofício, não é isso? A instauração do processo ético disciplinar pode ser de ofício ou mediante representação. Significa que aquela representação anônima realmente não poderia ter vingado. Mas nada impede o presidente da seccional, com base naquela reportagem, ele toma conhecimento e age de ofício, determinando, então, a instauração de processo ético disciplinar. Levando isso em consideração, C. Deveria ter instaurado o processo disciplinar em qualquer uma das oportunidades. Negativo. Anônimo, realmente não poderia. E D. Poderia ter instaurado o processo disciplinar a partir da publicação da matéria jornalística. Chegamos à conclusão, então, que a alternativa D é a alternativa correta. O presidente da seccional pode agir de ofício quando toma conhecimento de eventual infração praticada por advogado. Todavia, a representação anônima não pode ter continuidade, ok? Deve ser determinado o arquivamento, uma vez que a representação não pode ser anônima por conta de requisito da sua própria existência. Beleza, gente? Entenderam isso? Vou novamente tomar uma aguinha, porque eu vou te falar, viu? Ler as alternativas, né? Ou melhor, ler o enunciado das questões é cansativo, não é? Mas você percebe que aqui a gente está conseguindo entender, né, que muita coisa que vem escrito aí nos nossos enunciados é só perfumaria, só branco, 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 beleza? Quando a gente consegue identificar a questão, consegue fazer essa análise com calma, consegue entender o que é que está sendo perguntado, ou está sendo esperado, ou está sendo aí induzido muitas vezes pelo examinador, acaba ficando muito mais fácil para a gente chegar na alternativa correta. Olha só, gente, é rapidinho, eu vou tomar uma aguinha, você também, e
E nos vemos daqui a pouco para continuar analisando outras questões de exames da ordem passadas. Isso, então agora, essas questões eu acho que você já deve ter percebido aí que nós estamos analisando questões do 18º exame de ordem. Agora, gente, faz pouco tempo, viu? Não faz muito tempo não. E aí nas nossas aulas ainda vamos ver a respeito do 19º, do 20º e também do 21º exame da OAB, o último que foi aplicado. Então significa que as aulas aqui são quentinhas. Eu volto daqui a pouco. Até mais.